A Palavra de Deus. Nós vamos examinar um trecho do livro do profeta Joel, que trata de profecia, que fala de um tema importante para nós nos dias de hoje. O livro do profeta Joel, ele é tido como uma profecia. Sabe-se que Joel não teria uma identificação muito segura. Aqui dizem que ele é filho de Petuel, segundo o texto da introdução no seu livro. Mas não se sabe quem foi Petuel. Há dúvidas a respeito da autoria desse livro, porque houve muitos homens na história das Escrituras que tinham esse nome Joel. Mas isso não tira do livro a importância pelo tema tratado. Alguns estudiosos acreditam que ele teria vivido por volta do ano 800 antes da era cristã, mais ou menos na época em que teria vivido o profeta Isaías. Outros, no entanto, veem Joel escrevendo este livro já depois do período do exílio na Babilônia, por volta do ano 400 antes de Cristo. Então, as dúvidas são muitas em relação ao tempo em que o livro foi escrito e a sua autoria, o que dificulta um pouco a interpretação. Mas nós podemos, com certeza, perceber que para interpretar as profecias de Joel, nós temos que ter um conhecimento das coisas que geralmente os estudiosos não têm, que é a ciência de Deus, os ensinamentos que eles denominam de doutrina oculta, mas que, na verdade, ela está sendo revelada ao povo de Deus, ao povo escolhido. Então não há nada de oculto, em verdade, mas uma doutrina, um conhecimento, ensinamentos, princípios e fundamentos que o Deus de Israel quer revelar ao seu povo. Infelizmente, as igrejas dos nossos dias, elas estão fechadas para qualquer tipo de ensinamento que venha ser diferente da sua teologia tradicional. O livro de Joel, ele inicia-se dizendo: Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Porventura isso aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Nós percebemos aqui facilmente que a mensagem, ela é um clamor para que aqueles homens mais maduros, aqueles homens mais experimentados do povo de Deus, e aí nós nos referimos, evidentemente, àqueles que estão envolvidos tanto dentro do cristianismo quanto do judaísmo, em termos de pensamento religioso, para que eles estejam atentos. Anciãos eram os homens mais velhos. E certamente se aplica nos nossos dias aos homens mais experimentados.
dos quais se espera que, pela experiência, eles possam perceber a gravidade das coisas que estão acontecendo. Ouvi isto, diz a profecia, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Então, a palavra não é dirigida somente ao Israel bíblico, absolutamente, mas a todos os moradores da terra, porque ele vai falar de coisas que ainda estão por acontecer. Por isso, ele diz, aqui no versículo 3, que esta narração ela deve ser passada aos filhos das pessoas que a receberam. E esses filhos também teriam a tarefa, o compromisso, o dever de passar esses ensinamentos, esta palavra, para os seus filhos e assim sucessivamente, de modo que as gerações futuras pudessem ter acesso a estes ensinamentos. Isso é muito claro aqui para nós. É importante ressaltar, irmãos, que nós consideramos que as almas, elas são de natureza eterna e que elas renascem continuamente no mundo para trabalhar na obra de Deus. Isso faz uma diferença enorme quando se interpreta as coisas reveladas nas Escrituras, porque a palavra não teria sido dirigida a uma geração do passado somente, ou a 2, 3, 4 gerações, mas o ensinamento ele deveria ser mantido no âmbito do povo escolhido, do povo de Deus, porque se trata, evidentemente, das mesmas almas. Então, neste ponto de vista, as profecias elas assumem um caráter de maior clareza e inteligência. Estamos caminhando, evidentemente, para uma nova fase da humanidade, uma nova fase da sua história. Esta história antiga, este mundo velho, ele deve morrer agora, com a chegada dos eventos apocalípticos, que trarão muitos aborrecimentos para o povo que anda nos passos do Senhor, tanto para cristãos como judeus, e aquelas testemunhas que forem levantadas no meio dos gentios, no meio do povo em geral, porque as almas, elas possuem descendência de natureza transcendental, não se trata de um laço carnal ou simplesmente de uma descendência biológica. Ela tem, evidentemente, a sua importância, mas não se trata de uma importância absoluta. É assim que os chamados gentios, eles também podem pertencer ao povo escolhido, a esse Israel bíblico. E não se resume, evidentemente, no Israel geográfico que nós temos no mundo hoje, o Estado de Israel. Ali também existem muitas almas que são do povo de Deus, do povo escolhido, mas também algumas que não são, assim como nas demais nações. Ele começa a falar aqui, a partir do versículo 4, ele começa a falar aqui de coisas que vão acontecer, que podem nos trazer muitas tristezas e dificuldades. Ele diz assim: o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e têm queixadas de um leão velho. Então a palavra, ela segue aqui falando de um tempo de fome. Ora, desde esta época em que o livro foi escrito, nós passamos por muitos períodos de fome.
Isso é um espírito que está no mundo e é um mal que o homem ainda vai enfrentar até que cesse um dia esta situação de inferioridade que o homem ainda possui. Que a humanidade se esclareça em relação aos propósitos do Deus eterno. Porque assim, a nova ordem será estabelecida depois do juízo e haverá, evidentemente, condições para que o mundo inteiro seja alimentado sem que alguém venha passar necessidade, passar fome. Por isso, o versículo 4, ele diz que nos tempos do fim haverá muita fome. Essa fome não vai durar um tempo muito longo, mas haverá fome. E muitos sofrerão os males de não terem o que comer. Certamente, vamos viver um período de muitas dificuldades, de muitos anseios, angústias e aflições. Por isso ele diz aqui que tudo aquilo que se podia comer, as pragas comeram e destruíram, indicando que nós certamente vamos ter uma falta de alimento nesse período de transição entre o mundo que vai desaparecer, entre esta humanidade cuja história ficará no passado e a humanidade que vai ser estabelecida, uma nova ordem, um novo mundo, a nova era que todos os homens de bem eles esperam. Este período de transição ele será bastante doloroso, mas também depois disso virá um tempo de glória, de alegrias infindas, que não cessarão mais para todos os homens, para todas as nações, sob o patrocínio do povo Israel, das Escrituras Sagradas, segundo o que narram as profecias. E certamente é importante nós falarmos, irmãos, que esse período não se refere ao tal milênio que os cristãos acreditam que será estabelecido na terra, onde haverá paz durante 1000 anos e depois uma destruição repentina para levar os crentes para morar no céu. Isso é uma história que foi criada dentro da teologia dos cristãos, porque eles não compreenderam muito bem que o milênio de Cristo é um período de natureza espiritual, é uma coisa que aconteceu nos céus, nas regiões eternas, na região invisível que existe em volta da terra, onde o inimigo, onde as forças do mal, elas foram controladas. Não quer dizer que elas não exerceram influência no mundo, mas elas se mantiveram controladas para que elas não destruíssem a vida antes do tempo marcado. Então não se trata de milênio, trata-se de estabelecer no mundo uma ordem definitiva que vai levar esta humanidade para um estado de grande desenvolvimento em todos os sentidos para a felicidade geral dos habitantes desse planeta. É isso que Deus nos mostra através das suas profecias. E nos mostra a lógica de todas as coisas. Que o reino será estabelecido para sempre na terra. Porque as almas, evidentemente, foram feitas para viver aqui no planeta. Elas não foram feitas para viver na eternidade, nos céus da eternidade. Por isso, as almas voltam a nascer continuamente, trabalhando geralmente nas obras com as quais ela esteve envolvida, seguindo o projeto de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que tem um propósito, que tem um plano para esta humanidade, tanto para os indivíduos que a constituem, como também para as coletividades, as nações, os povos, e tudo que há na terra está obedecendo um propósito de Deus, apesar de aparentemente as coisas estarem em descontrole, mas isso é um período que será substituído por uma ordem definitiva. Ele chama atenção aqui o versículo 5, dizendo assim: despertai-vos bêbados e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca, mostrando que essa vida de alegrias que nós vemos, que muitos homens se entregam à bebida, comida, à luxúria, a tantas coisas que são exageros do homem, né, nos seus gozos materiais, no
os seus gozos terrenos, essas coisas vão cessar. Como tirar a bebida da boca de alguém que bebe em alegria e em sonhos. Será tirado. No versículo 6, ele fala de uma nação que subiu, uma nação poderosa, que se voltou contra Israel. Aplica-se, evidentemente, a outras agressões sofridas por Israel nos tempos entre o período em que essa profecia foi escrita e os nossos dias. Mas as profecias, elas são unânimes em afirmar que Israel sofrerá grande agressão e será motivo do início das guerras do fim do mundo. Sofrerá grandes agressões por uma nação que vai atacá-lo. Nós sabemos que Israel está cercado de outras nações e países que são povos que não têm lá uma simpatia muito grande pela causa dos judeus. Fez da minha vide uma assolação, diz aqui a palavra, versículo 7. E tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Estão falando aqui agora a palavra do sofrimento de Israel, dizendo como aquela terra amada, e Jerusalém, a cidade santa, ele compara esta virgem, como ela passará por grandes sofrimentos. A virgem que lamenta, que cingida de saco, é o marido com o qual ela não pôde se deitar. Há um grande sofrimento para aquela mulher que tinha uma expectativa de casar-se, de poder constituir uma família, e o noivo, o seu marido, acaba morrendo antes que ela pudesse começar a tornar verdadeiro o seu sonho, né? O seu sonho. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor, mostrando como Israel sofrerá nessa época. Esses alimentos, libação, que são os seus rituais, sua fé será profundamente abalada nesse tempo. Israel passará por uma grande dificuldade. O campo está assolado. Diz aqui que os ministros, os sacerdotes, estão entristecidos e muitos vão ficar sem saber muito bem o que está acontecendo, porque poucos são os homens que possuem conhecimento a respeito desses graves eventos que vão abalar o mundo. Os cristãos, pouquíssimos conhecimentos possuem, porque acreditam que vão sair voando aí para o espaço, sendo arrebatados para os céus, coisas assim, bem infantis, mas infelizmente fazem parte da crença desses homens. Por isso, quando chegarem esses graves acontecimentos que devem se passar em Israel, certamente os sacerdotes, os anciãos, os homens que estão à frente dessas religiões, eles vão ficar assustados com os eventos. Ficarão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, mostrando que nessa época haverá no mundo uma grande tristeza em todos os lugares. O trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. Tudo isso aqui é alimento, mosto, trigo, azeite, são coisas que o homem comia naquela época e que representa, na verdade, aqui na profecia, os alimentos dos nossos dias, as coisas que nós produzimos para a nossa alimentação. O campo estará assolado, a terra será abalada, abatida por muitas coisas tristes que vão acontecer nos eventos apocalípticos. Nós sabemos que João narra na sua profecia que as plantas serão queimadas, boa parte das ervas do mundo serão atingidas por uma radiação solar, por uma tempestade solar que vai trazer grandes danos ao mundo na época do Apocalipse. Também João fala que a radiação atômica, a chuva atômica,
deve afetar boa parte da plantação de alimentos, o que trará aos homens uma falta daquilo que comer, das coisas para se alimentar. O campo, pois, está assolado e há uma tristeza em toda a terra. Versículo 10. Porque o trigo foi destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, envergonhai-vos. Gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A profecia, ela continua aqui, falando de uma forma bem dura aos homens do mundo que jamais pensaram que estas coisas poderiam acontecer. Nós sabemos que as profecias sempre foram motivos de chacota por parte dos homens. Sempre fizeram graça com as coisas do fim do mundo. Dizendo que todo mundo, ao longo da história, todos os homens, eles esperavam o fim do mundo e esse fim do mundo não aconteceu. E por isso, os homens sempre fizeram pouco caso das coisas relacionadas com o fim. Mas o mundo não vai acabar, como pregam os religiosos tradicionais. Mas haverá uma crise que trará sofrimento a muita gente. E uma morte de boa parte da população mundial, provocado por guerras, por tragédias, por muitas coisas que devem acontecer nesse período de transição entre a época antiga e a época vindoura. A vide se secou. Ele continua aqui no versículo 12 falando da mesma coisa. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Veja, a narrativa é apocalíptica, evidentemente. Está escrevendo lá séculos antes de Cristo e tratando dos eventos do fim dos tempos. Porque desde as profecias do Antigo Testamento se fala dessas mudanças que vão acontecer na terra. E se fala com muita clareza. Os homens não entendem muito bem as profecias porque eles não têm a chave do entendimento, que é a eternidade da alma. Como é que a alma surgiu? Ela foi criada lá na época que Deus criou o universo. Então, se nós entendermos que a alma é eterna e que ela nasce continuamente trabalhando na obra de Deus, nós começamos a perceber muito bem por que Deus escolheu um povo, um certo grupo de almas, para chamar de seu povo, o seu Israel. Porque essas almas são as mais antigas, são as que nasceram mais vezes, e elas são mais experientes e preparadas para que no futuro elas possam ajudar a orientar as demais nações a encontrarem os rumos da sua felicidade, da felicidade definitiva. Esse é o grande plano de Deus que está escrito nas Escrituras Sagradas. E a gente só entende isso se nós compreendermos a ciência de Deus, os seus princípios e fundamentos. A teologia clássica, infelizmente, ela não entende as coisas por esse ponto de vista. A teologia, ela é simplesmente uma soma de interpretações aleatórias que se deram a passagens das Escrituras Sagradas, aqui e acolá, formando um pensamento religioso. O pensamento religioso, ele não tem nenhum compromisso com a inteligência, com a racionalidade, com a lógica, com a ciência e com nada. É apenas uma questão de se crer. Amém, tem o seu papel, mas não permanecerá no mundo novo. A profecia de João diz que no mundo novo não haverá templos, porque o mundo todo se encherá do conhecimento do Senhor. Cingivos, diz ele, arrependei-vos, lamentai-vos, sacerdotes. Veja que ele chama a atenção do povo das religiões. Lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros de Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Isso quer dizer o quê? Que no fim dos tempos, nos últimos dias, não se poderá praticar mais as religiões. Evidentemente,
Estas coisas se encontram de uma maneira simbólica, narradas no Apocalipse de João. Vai chegar um tempo em que nós não vamos poder mais anunciar a palavra de Deus. Talvez nos permitam tratar da palavra de Deus dentro da nossa casa. É possível até que nem mesmo pela internet nós possamos anunciar a palavra do nosso Deus. Viveremos um tempo de muitas dificuldades, os irmãos podem ter certeza. Daí ele chama o povo, os religiosos, a esse estado de lamentação, a esse estado de jejum. Ele diz, olha, as ofertas de alimentos e libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Foram cortadas, quer dizer, não vai poder fazer. Santificai um jejum, um recolhimento seja feito, convocai uma assembleia, reuni-vos, especialmente para tratar das coisas do nosso Deus, das coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, e que os sacerdotes, evidentemente, não sabem. Eles não entendem essas coisas. Elas pertencem a um outro nível de conhecimento, que mais tarde será o conhecimento do próprio Deus, que será revelado a todo mundo, a todo o planeta, gradualmente, levado à instrução pelo povo das Escrituras, pelo Israel bíblico. É ele que vai instruir as nações a respeito desse conhecimento, que é o conhecimento das coisas que a gente não vê, e que, infelizmente, a igreja não aceita. Tudo que é do mundo invisível, ela acredita a Satanás, a obra de espíritos mentirosos. E são pastores conhecidos aí que continuam alimentando no coração das multidões essa doutrina que veio da igreja cunhada lá na época da Idade Média ou período anterior até. Uma doutrina antiga, velha, que não mudou, que não progrediu como progridem as coisas em geral. Santificai, pois, um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os mais velhos, os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Veja, nós vamos precisar clamar, nós vamos precisar clamar ao nosso Deus, para que Ele nos socorra. Nestes dias de muitas aflições, viveremos dias de muitas aflições, certamente. Ai do dia, versículo 15, acompanha comigo aí com a sua escritura. É bom quando a gente está estudando aqui, você abrir sua escritura e acompanhar a leitura dos versículos, para que a sua alma possa se instruir. As escrituras, elas trazem um espírito de coisas que se comunica na hora que nós estamos lendo, que nós estamos comentando. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto. E virá como uma assolação do Todo-Poderoso. E virá como uma vingança do Todo-Poderoso. Uma assolação que ele vai trazer sobre a terra. Como a mostrar aos homens que eles não podem viver sem ele. A humanidade não pode viver sem Deus, não é viver sem religião. Não estamos falando de religião, nós estamos falando do conhecimento das coisas que nós não vemos, das coisas que estão além do espaço, do tempo e da matéria. Estamos falando daquele que gerou a criação, que deu origem ao Big Bang, segundo a ciência, 14 bilhões de anos atrás do nosso tempo. Quando a história começou, a história do universo, começou a história do tempo, da energia, da matéria. Então nós estamos falando deste Deus, que vai dizer aos homens que a humanidade não pode pensar em criar uma civilização que não seja fundamentada no conhecimento do universo, no conhecimento das coisas eternas. É claro que o conhecimento da ciência do homem vai se desenvolver paralelamente ao desenvolvimento das coisas eternas. E com certeza atingirá um grande estágio, muito além do que nós podemos imaginar. Mas não se pode pensar em qualquer tipo de ação do homem
que não considere o pensamento divino, as suas regras e a sua lei. As leis de Deus são leis naturais, não são leis religiosas. Os homens é que usaram as leis de Deus para criarem as religiões. Amém, é o que se pode fazer, mas elas não são leis religiosas, elas são leis da própria natureza, que nós precisamos observar para construir, seja uma vida individual, ou seja uma vida coletiva, uma experiência de felicidade que seja duradoura para todos nós, que somos habitantes deste lugar. Ai do dia, pois, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação da parte do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado? Ele levando agora a todos nós a uma reflexão. O mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus não foram tiradas as nossas alegrias? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Ele está falando aqui das consequências de tudo que vai se passar naquele dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia do fim do mundo, é o dia do juízo. É claro que o mundo não vai acabar o mundo velho. O planeta vai continuar existindo. Vão haver algumas mudanças climáticas e tal, mas o planeta vai continuar existindo. E nós vamos continuar existindo nele, por obra e graça do nosso Deus que intercede. Veja a gravidade da situação. E Jesus, ele diz no seu sermão escatológico, né, que é o sermão profético, ele diz que no fim das coisas, quando tudo já tivesse acontecido, se Deus não intercedesse, se não houvesse uma intercessão da parte do Eterno, a vida seria extinta da face da Terra, a vida planetária seria extinta devido aos grandes acontecimentos em face das tragédias geradas pelo homem, nas guerras que devem acontecer, perseguições, destruição e tantas coisas mais, como nós veremos, evidentemente. Olha como geme o animal, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos das ovelhas estão perecendo, mostrando os efeitos de todas as coisas que devem vir sobre a terra, de coisas ruins que devem acontecer e vir sobre a terra, com consequências sobre tudo, sobre todo tipo de vida, inclusive da vida dos animais. A ti, ó Senhor, clamo. Verso 19, concluindo o capítulo. Porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo estão clamando a ti, porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. A profecia aqui, ela começa agora a dizer que os eventos ruins que vieram sobre a terra como uma assolação da parte do Todo-Poderoso afetou a vida em todos os sentidos. A semente já não nasce mais, os animais estão com fome, os campos se secaram. No capítulo 2, inicia-se assim dizendo: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. O profeta segue aqui no seu livro, tratando desse anúncio que precisa ser feito, e ser feito por quem? Por nós que sabemos o que está acontecendo. Por todo aquele que consegue entender as palavras do Deus de Israel. Certamente todos nós temos essa missão, essa tarefa, de nós anunciarmos estas coisas, e chamarmos a atenção do povo para a grande crise que o mundo vai viver nos próximos anos. E esta crise é uma crise provocada pelo homem, pelo seu atraso de natureza intelectual, atraso de natureza moral. A humanidade, infelizmente, se deixou corromper pelo espírito do mundo, que é seu inimigo.
A humanidade se deixou corromper, se deixou levar pelas suas mentiras, pelas suas ilusões, e as consequências agora são danosas, são sérias, são graves. Precisamos tocar a trombeta em Sião, no meio do povo, no meio daquelas pessoas que nós sabemos que creem no Deus de Israel, que creem em Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado. Anunciar estas coisas fazem parte dos nossos deveres. Vamos tocar a trombeta, quer dizer, vamos dizer, olha, é chegado o dia do Senhor. Os tempos estão se aproximando rapidamente e todos nós precisamos devidamente estar credenciados e preparados para aquilo que deve acontecer. Que Deus nos ajude, Ele nos abençoe profundamente, conceda ao nosso povo, ao Israel bíblico, a todas as nações, às nossas comunidades, um discernimento claro das coisas que em breve virão sobre a terra. Senhor nosso Deus, revista-nos, Senhor, de coragem, de firmeza. Revista-nos, Senhor, de sabedoria. Concede-nos, ó Deus, o Teu Espírito, para que nós possamos cumprir as tarefas que nos cabem. Que a Sua paz, a Sua bênção, permaneça nos nossos corações para sempre.